O cinema Eldorado permanecera fechado por mais de 30 anos. Uma construção imensa, esquecida no centro de uma rua onde quase ninguém passava a noite. Suas portas enferrujadas ainda exibiam cartazes rasgados de filmes antigos, como testemunhas de uma época que insistia em não morrer. Naquela noite, ninguém deveria estar ali. Mas Lucas, um estudante de jornalismo fascinado por histórias urbanas, decidiu que iria gravar imagens para seu canal e provar que os rumores sobre o cinema amaldiçoado não passavam de exageros. Ele caminhava lentamente, iluminando o chão com uma lanterna pequena, enquanto gravava comentários sussurrados. O vento soprava forte, empurrando pedaços de papel e poeira contra seus pés. Então, ao tocar a porta principal, algo aconteceu. A porta se abriu sozinha, lentamente. Sem rangido, sem resistência, como se estivesse esperando por ele. Lucas riu nervoso, tentando manter a compostura, mas por dentro sentiu um frio que não vinha do vento. O saguão principal era enorme. Os lustres estavam repletos de teias de aranha, pendurados como esqueletos de cristal. O carpete púrpura, agora quase cinza, espalhava um cheiro de mofo antigo. Lucas apontou a lanterna para o balcão de ingressos. Vidros quebrados, papéis espalhados, uma luva infantil caída no chão. Ele engoliu seco. Aquilo parecia mais cenário de crime do que um cinema abandonado. Enquanto caminhava, ouviu um som fraco vindo do corredor esquerdo. Uma espécie de arrastar contínuo, como se alguém puxasse algo pesado pelo chão. Lucas virou a câmera para a escuridão profunda. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Mas o arrastar parou. Ainda assim, ele sentiu a presença. Algo assistia a cada passo seu. E então, por apenas um segundo, a lanterna captou o reflexo de um rosto no espelho quebrado do balcão. Pálido, de olhos completamente pretos, observando-o atrás dele. Quando Lucas se virou, não havia mais ninguém. O corredor que levava às salas de exibição parecia interminável. Números arrancados das portas, pipocas de décadas atrás petrificadas no chão. De repente, clac, a lanterna tremeu e falhou. A luz piscou de forma rítmica, como se imitasse uma respiração lenta. Lucas apertou o equipamento e ela voltou, ainda que fraca. Foi então que percebeu uma coisa impossível. A porta da sala 3 estava iluminada. Atrás dela vazava um brilho alaranjado, como o de um projetor antigo em funcionamento. E junto ao brilho vinha um som. O som de um filme rodando. Rolos girando e uma plateia sussurrando. Mas o cinema estava fechado havia décadas. Lucas aproximou-se devagar.
Encostou o ouvido na porta. Ouviu risadas baixas, conversas abafadas, passos, murmúrios. Uma plateia invisível. Ele respirou fundo e empurrou a porta. Dentro, todas as poltronas estavam vazias, cobertas de poeira. Mas o projetor, no fundo da sala, estava ligado, rodando um rolo que girava sozinho, projetando uma luz sem imagem para a tela suja. E apesar disso, os sons continuavam, como se centenas de pessoas ocupassem cada assento. Lucas deu um passo para trás. E então, a tela começou a exibir algo. A imagem projetada se formou devagar. Primeiro vultos, depois cores. E Lucas reconheceu horrorizado o que estava vendo. Era ele mesmo entrando no cinema minutos antes. Cada movimento seu, cada palavra gravada, exatamente do jeito que havia acontecido. Ele se aproximou da tela, incrédulo. O filme continuou, mostrou o corredor, a sala 3, o momento em que ele viu o rosto no espelho. Era uma gravação impossível, como se o cinema tivesse olhos. Isso não faz sentido, ele murmurou tremendo. A imagem avançou para algo que ainda não havia acontecido. Lucas correndo, apavorado, gritando por ajuda. E atrás dele, uma figura alta, distorcida, com membros longos demais para ser humana. A figura o agarrava, arrastava, e então a tela ficou preta. Lucas recuou, respirando rápido, tentando convencer a si mesmo de que era algum tipo de programação automática, um vídeo montado. Mas o pânico começou a dominá-lo. Instintivamente ele correu para o fundo da sala, tentando desligar o projetor. Mas quando chegou lá, o projetor não estava mais ligado e a tomada estava arrancada da parede. Lucas saiu disparado, correndo pelo corredor, sem olhar para trás. Cada sombra parecia se mover. Cada eco parecia o de alguém o seguindo. Ele tentou sair pela entrada principal, mas encontrou as portas fechadas, agora com correntes que não estavam ali antes. Ele bateu, chutou, tentou de tudo. Atrás dele, ouviu passos arrastados. Passos lentos, mas cada vez mais próximos. Ele se virou. A figura que vira na tela estava ali, altíssima, magérrima, cabeça inclinada para o lado, como se não tivesse ossos no pescoço. Os olhos eram buracos, vazios, e mesmo assim, ele sentia que aquilo o observava profundamente. Quando a criatura deu o primeiro passo, Lucas correu pelo saguão, até encontrar uma porta lateral, marcada como Sala do Projeção, acesso restrito. Ele entrou e trancou a porta. O silêncio tomou o ambiente. Por alguns segundos, apenas o som da própria respiração.
A sala de projeção era apertada, cheia de bobinas antigas, câmeras empoeiradas e rolos de filme empilhados até o teto. Sobre uma mesa, havia um rolo etiquetado com um marcador vermelho. Última sessão. Não exibir. A mão de Lucas tremia ao tocar o objeto. Ele sentiu um impulso inexplicável, como se algo o obrigasse a colocá-lo no projetor. Ele lutou contra isso, mas o sussurro crescente no ambiente parecia invadir sua mente. Mostre, mostre, mostre. Quando ele finalmente colocou o rolo no aparelho e ligou o projetor, a luz iluminou a parede. E uma gravação começou. Uma entrevista. Um homem idoso sentado em um asilo falava diretamente para a câmera. Era o antigo dono do cinema. O Eldorado foi condenado, não por falência, mas por morte. Sua voz falhava. Cada sessão exigia um preço, uma vida. O cinema alimentava-se das pessoas. Lucas sentiu o sangue gelar. O velho continuou. A criatura precisa sempre de mais um espectador. Se alguém entra, o cinema não deixa sair. A única forma de escapar é substituir o próximo. Lucas arregalou os olhos. Substituir o próximo? Se você está vendo isto, a criatura já o escolheu. E só há uma saída: atrair outra pessoa para dentro do cinema. A partir do momento em que alguém atravessar as portas, você será livre. Caso contrário, a gravação terminou abruptamente. Lucas ficou imóvel. A porta atrás dele se abriu lentamente, sem que ninguém tocasse. Era um convite ou uma ordem. A criatura estava parada ali, esperando. Lucas entendeu o que precisava fazer. Com um olhar desesperado, ele correu para o saguão, desligou a própria câmera e escondeu-se atrás das cortinas rasgadas da entrada. Logo, ouviu passos na calçada. Um casal de adolescentes se aproximava, curiosos ao ver a porta do cinema entreaberta. A voz de Lucas saiu baixa, quase um sussurro. Entrem, rápido! Vocês precisam ver isso! O casal empurrou a porta e, no exato instante em que entraram, Lucas sentiu o ar ficar leve novamente. As correntes das portas caíram. O saguão se iluminou com luz natural. Ele estava livre. Livre e condenado a carregar para sempre o peso da escolha que fez. Do lado de dentro, a porta se fechou com um estrondo e a criatura deu início à próxima sessão. Então, você gostou do que acabou de ver? Se essa história mexeu com você, imagine o que ainda está por vir. Deixe o seu like. Assim eu saberei que você quer mais. Comente o que achou ou o que sentiu enquanto assistia. Suas palavras alimentam o mistério. Compartilhe com alguém que teria coragem de assistir até o fim. Ou talvez com alguém que não teria. E se ainda não faz parte do nosso círculo sombrio, inscreva-se agora, porque os próximos segredos não serão para todos.